Queridos, quem de vocês aqui gosta de crítica? Estou falando de crítica construtiva, não. Crítica mesmo. Quem gosta? Ninguém gosta de crítica. É mesmo. Ninguém gosta de crítica. Sempre quando a pessoa fala assim, eu vou fazer uma crítica, mas é construtiva, a gente já fica com medo, né? Porque de qualquer forma é crítica e é o primeiro nome que vem, crítica. E crítica a gente sempre sabe que nunca é muito bom, né, irmão? Crítica não é muito bom. Mas eu gostaria de convidar os irmãos à Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. E nessa parábola, Jesus recebe críticas. E qual foi o motivo da crítica de Jesus aqui? Algum dos irmãos pode falar qual foi a crítica dos irmãos aqui? De que Cristo recebeu? Vamos ler o versículo, capítulo 15, versículo 1 e 2. O que nos diz? 1 e 2? Pode ler, meu irmão. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e o mestre da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. E essa versão do meu irmão, ela deixa bem claro, né? Porque a minha versão e a maioria da versão da gente aqui da igreja não traz essa tradução tão clara como essa daí. Então qual era a crítica? Receber pecadores. Porque ele recebia pecadores. Que bom que estamos falando para adventista e aqui não tem escribas nem fariseus. Aqui tem o povo de Deus com o coração limpo e puro, contrito à palavra, que está desejoso a fazer o que Cristo pediu, trazer pessoas para esse reino. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja Deus por isso. Oramos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai santo e poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. A sua palavra, Pai de amor, está aberta. E neste momento, Pai, suplicamos o teu poder, Senhor, para que habite os nossos corações, para que nos dê entendimento e discernimento da tua palavra, Senhor. E que o Senhor Deus e Pai não permita, Senhor, que os meus pecados atrapalhem, Senhor, a tua voz nesta manhã no teu santo templo, e que os nossos corações sejam edificados pelo poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. 3 histórias contadas em sequência pelo próprio Jesus. Qual o nome a gente poderia usarmos para a mensagem desta manhã? Perdidos e achados. Lucas vai retratar 3 parábolas. E eu não vou me demorar na primeira e na segunda. Vamos focar no filho pródigo. Você já percebeu o motivo pela qual Jesus contou essas 3 histórias? E o que motivou ele a contar? O que motivou Cristo a contar essas histórias? Primeiro, Cristo queria mostrar para aquele grupo que estava ouvindo que, embora eles conhecessem o Evangelho, eles não tinham a essência de Cristo, que era o amor. Cristo foi criticado várias vezes, mas dessa vez porque ele se associava com pecadores, publicanos, cobradores de impostos, pessoas odiadas.
na época. Pecadores, os marginalizados, os pares da sociedade. Na realidade, as pessoas que Jesus se associava eram as pessoas que na sociedade ninguém gostava. Essas eram as pessoas, queridos, que Jesus vinha buscar, que Jesus vinha chamar. Vim para os doentes. Cristo veio para os doentes. Agora, a gente precisa entender que aqui estavam escribas e fariseus, os doutores da lei. Os fariseus eram a casta religiosa de Israel, e os escribas eram os doutores da lei. Eles entendiam tudo de Bíblia, mas infelizmente não praticavam, pois eles não amavam as pessoas. Por isso criticavam Jesus por comer com pecadores. Jesus iniciou suas histórias para mostrar para os ouvintes uma lição de amor. E qual é a primeira parábola? A parábola da ovelha perdida. A ovelha, ela estava perdida, embora contextualizando para nós, essa ovelha aqui de Cristo, vamos trazer para nós. Ela sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. Trazendo para a dracma estava perdida, não sabia que estava perdida, mas lembre, as histórias é muito interessante. Era quantas ovelhas? 100. Mas Deus, ele saiu para ir buscar. Quantas tinha se perdido? Quantas eram as dracmas? Quantas se perderam? Jesus voltou para pegar. O que quer dizer, queridos, é que para Cristo, Ele vai ao lugar que tiver uma ovelha, perdida, Ele vai para buscar. Não importa, querido, a situação que eu e vocês estejam, ou qual nos achamos distante de Deus. Se você abrir o seu coração, Deus irá lhe buscar, independente do lugar onde eu ou vocês estejam. Deus, Ele é Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para o versículo 11 do mesmo capítulo, que nos diz: continuou o que, queridos? Continuou a contar a parábola. Dessa vez, a parábola do filho. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Queridos, Cristo, vamos entender, Cristo estava pregando ali para quem? Além da classe que foi ouvir a Cristo, estava pregando para aqueles que foram ali com o objetivo de questionar Cristo. O auditório de Cristo eram os doutores da lei, escribas e fariseus. Eles ouviam as 2 histórias e agora iam ouvir a terceira. Aqui eles estão odiando esse jovem, porque não era costume de um filho pedir a herança ao pai, ele estando vivo. A herança era repartida depois da morte do pai. O que significava naquele período pedir a herança ao pai, ele estando vivo? O que era que significava? Desejava a morte do próprio pai. Ele estava desejando a morte do próprio pai. Agora imagine, escribas e fariseus, o que ele já estava pensando
que eles conheciam a lei de Moisés. E o que é que ele está pensando nesse momento? Qual era a pena para esse povo naquela época, que se desviava, que levava uma vida de promiscuidade, que gastava o que tinha, se prostituindo, em adultério? Qual era a pena na lei de Moisés? Apedrejamento até? Imaginem, queridos, como estavam aqui os doutores da lei, vendo o início da narrativa dessa história. E vai aqui, a gente vai começando a entender o trabalhar e o agir de Deus. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse dissolutamente, queridos, quem vai dar essa narrativa do dissolutamente, para a gente até entender, é o versículo 30, onde o próprio irmão dele diz qual era a vida de promiscuidade. Ele diz: mas esse teu filho que saiu gastou com prostituta, com meretrizes, com tudo mais. Então essa foi a vida que esse jovem começou a ter quando ele pega o bem, a parte da herança que lhe coube. E não esqueça, lembre que os ouvintes de Cristo eram escribas e fariseus, que não estava ali para ajudar, mas sim para criticar e para ver o que era que aquele jovem merecia. Que na verdade eles já sabiam que o jovem merecia. No coração deles, eles já sabiam que o jovem merecia. Gastou a parte que ele coube com prostituta e meretrizes. Isso só fazia aumentar mais ainda o ódio dos ouvintes. Além de pedir a herança do pai, ainda gastou com uma vida de promiscuidade. Além de pedir a parte, que era totalmente errado, ainda gastou o dinheiro, desperdiçou aquilo que lhe coube desta forma. E esses líderes religiosos que ouvia Cristo pregar, conheciam as leis de Moisés. E qual era o castigo para quem desobedecia essas leis? Apedrejamento até a morte. Queridos, a gente, quando para aqui no livro de Lucas e começa a estudar essas três parábolas, ela começa a nos tocar profundamente. Porque Cristo ele foi criticado por um objetivo, porque ele comia com pecadores. E queridos, observem, o grande ensinamento da parábola não era para aqueles que estavam ali, que foram para ouvir Jesus. O grande ensinamento é para aqueles que foram criticar Jesus. Jesus apresenta três parábolas, e todas as três com o mesmo motivo e propósito: mostrar que a palavra de Deus é amor. Esse era o objetivo de Cristo. Esse é o objetivo maior de Cristo. Enquanto escribas e fariseus estavam ali para criticá-lo, Cristo estava ali para salvar. E o amor de Cristo é tão intenso que Cristo ele não quer salvar só os pecadores e publicando que ali estavam, mas ele fez com que a mensagem tocasse o coração dos escribas e fariseus, que sendo doutos na lei, não entendia o amor que Cristo tinha por eles. E a palavra de Cristo ela nos diz: vim para os meus e os meus não me receberam.
versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E aqui, queridos, o versículo 15 vai dizendo: então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar o quê? Agora a pergunta é: escribas e fariseus criavam porcos? Tocavam em porcos? Comia carne de porcos? Imagine, se eles não criavam, não tocavam, imagine comer. Agora olha nesse cenário, quando a história vai nos dizer que naquele momento, esse jovem, esse rapaz, estava a guardar porcos. Olha como estava o coração dos escribas e dos fariseus. Eles estavam radiantes. Eles estavam felizes com a situação que aquele jovem estava se encontrando naquele momento. Só, queridos, os judeus não criavam, não tocavam, imagine comer. E eles estavam satisfeitos com a situação que o jovem se encontrava, comendo a comida dos porcos. Queridos, como é que chamamos comida de porcos? Lavagem. Ele estava comendo lavagem. Era isso que ele estava comendo, lavagem. Dá para vocês imaginar o quanto esse rapaz estava distante dos seus pais? Dá para imaginar na mente dele o que pensava, o que ele estava pensando. A que ponto eu cheguei? Aonde estou? Para os escribas e os fariseus, o jovem tinha o que merecia. Para os escribas e fariseus, o jovem tinha o que merecia. Mas as histórias de Cristo são sempre surpreendentes no seu final. Amém. Não importa, queridos, como você esteja, se você confia em Deus, tenha certeza, Ele está no barco. É Ele que está nos conduzindo, é Ele que nos conduzirá, e é Ele que virá nos buscar desta terra e nos levará para um lugar onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, nem pranto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E aí, queridos, ele volta, ele para, queridos, e ele diz assim: quantos trabalhadores tem na casa de meu pai? Esse garoto lá na pocilga, vivendo entre os porcos e comendo do seu alimento, ele começou a raciocinar que na casa de seu pai, o tratamento que ele tinha era diferente, e que qualquer um dos trabalhadores de seu pai tinha uma vida melhor do que a dele naquele momento. Queridos, olha que interessante, ele esteve tão distante, mas neste momento, ele começa a ser tocado. Nesse momento, ele começa a sentir
que ele tinha cometido algo de errado contra o pai. E aí, queridos, é onde começa a nos dar o entender dessa mensagem. É quando ele sofre, é quando ele passa por isso tudo. E antes de discorrer a mensagem, quantos de nós não já tivemos distante de Deus? Ou alguns de nós, quem sabe nesse momento, está ouvindo essa palavra, e Deus está chamando através do Espírito Santo para reafirmar mais uma vez a sua aliança com Ele. Esse é o momento, queridos. Esse é o momento. Júnior, obrigado, filho. Obrigado, Júnior, pelo fundo musical. E o versículo 18 vai nos dizer, e aqui, queridos, começa, queridos, a batalha grande na mente e no coração desse filho. E ele prepara um discurso. E eu gostaria que os irmãos se atentassem para o discurso do filho nesta hora, que talvez seja um discurso que você tenha preparado já há algum tempo, mas não teve a coragem de expressar para o pai. E ele diz assim no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele diz assim: meu pai, eu vou chegar lá e vou dizer a meu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores, ou como um dos teus escravos, que a palavra trabalhadores e escravo faz a mesma semelhança nesse contexto. E queridos, note que no versículo 18 ele faz o que? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele faz, querido, uma confissão. Aqui ele faz uma confissão, queridos. E isso ele está preparando o discurso. Mas no versículo 19, o que é que o versículo 19 nos diz? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele faz um pedido. Versículo 18 e 19, existe uma confissão e um pedido. Precisamos entender, queridos, todos que ouvia agora estavam antenados. Eles estavam gostando, enquanto o jovem estava sofrendo. Só que esse jovem, ele decide voltar. E na mente dos escribas e dos fariseus, que era que estava passando, o pai não pode aceitar esse filho. Só, queridos, quem é o pai dessa história? E quem é o filho? Amém. Louvado seja Deus, que reconhecemos que o centro é Cristo e que os filhos somos nós. E muitas das vezes, queridos, até sem perceber, mas estamos distante de Deus e precisamos buscar a Cristo. Esse é o momento de voltarmos para os braços do Pai. Para Jesus não importa o quanto distante estejamos dele, os olhos do Pai sempre vai acompanhar o coração
Para Jesus, não importa o quanto distantes estejamos dele, os olhos do Pai sempre vai acompanhar, e o coração do Pai espera que você sempre volte. Porque escravo o pai tinha muitos, mas filho só tinha 2, e ele não queria viver longe do filho. O filho decorou o discurso, mas perceba, quando o pai avista o filho, ele corre ao seu encontro. Quando Jesus corre em nossa direção, ele não está importando como esteja a nossa situação, ele corre para nos resgatar, ele nos abraça, ele nos beija. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora, queridos, percebam, o pai só deixa ele fazer a confissão. O pai não deixa ele fazer o pedido. Sabe por quê, amados? O pai tinha muitos escravos. O pai tinha muitos trabalhadores. O pai não estava precisando de escravo. O pai estava precisando do filho. Cristo está precisando dos filhos. Eu e vocês. Ele está precisando de nós. Versículo 21 e 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos. Queridos, o pai já estava em festa, porque aquele filho voltou. Interessante, queridos, antes do filho chegar, o pai percebeu quando ele ainda vinha longe. Por que o pai percebeu quando ele vinha longe? Porque, querido, mesmo o pai, mesmo o filho estando distante, o pai tinha certeza, o pai tinha esperança que aquele filho um dia voltava para os seus braços. Quem é pai? Quem é mãe? Quem é cônjuge? Que tem alguém que está afastado de Deus neste momento. Continue olhando para o caminho. Para você, para mim, possa parecer que os nossos filhos estejam distantes. Deus está olhando para o caminho, porque tem a esperança que esse filho irá voltar. Precisamos, queridos, descansar, confiar em Deus, buscar de Deus. Como foi falado na lição da escola sabatina, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos, querido, tão somente confiar, dobrar o nosso joelho, ter comunhão espiritual com Deus e dizer: Pai, eu entrego em suas mãos. Tem que estar entregue nas mãos de Deus. Esse é o motivo da alegria no céu. Quando alguém está perdido e volta para os braços do Pai. E aqui, queridos, fica a lição para os escribas e fariseus. Deus disse que ama os pecadores. O Pai quer todos de volta em casa. E nós também temos esse mesmo desejo. Levar pessoas aos pés de Cristo. Amém. Sabemos que primeiro
ou da nossa casa, ou da nossa família. Mas não para por aí. Mesmo porque a palavra de Deus diz que aquele que nasce como cristão no reino de Cristo, já nasce missionário. E que bom que todos nós somos missionários de Cristo. Amém. Esse é o convite da parábola para os que estão aí fora, mas também para nós. Pode ter alguém aqui neste momento que está longe de Deus e que precisa voltar aos braços do Pai. Queridos, se tiver alguém que se sinta que está distante do Pai, Ana vai louvar. Que você abra o seu coração a ouvir este louvor. E que a palavra de Deus continue a penetrar o seu coração. E que você se renda a Cristo. Pois é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Cadê Ana? Queridos, a gente precisamos todos os dias nos dedicar a Cristo, levar uma vida de comunhão espiritual com Ele, mas entregar nas mãos deles, sabe, na mão dele. Sabe, eu e você que sem Cristo nada podemos fazer. Confie no Senhor. Abra o seu coração. Queridos, Deus não lhe ama pelo que você é. Deus não lhe ama pelo que você faz. Deus lhe ama pelo que você é. Você é filho de Deus. E Deus é amor. Quando esse amor toma conta do nosso coração, queremos influenciar outras pessoas a conhecer o Pai, porque o Pai é amor. Soberano Deus, obrigado, Senhor, pelo seu cuidado com os teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos aceitou e porque o Senhor nos aceita, Pai. Somos gratos, meu Deus, pelo seu amor, Senhor, amor incondicional. Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue a nos buscar. Que o Senhor continue, Pai, derramando o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude a vencer cada dia, Pai. Sabemos, Pai, que somos pecadores e de nada merecemos, Senhor. Mas a tua graça, Pai, o teu amor é quem nos salva todos os dias. Nos dê força, Pai, para permanecermos fiéis a Ti todos os dias. Sabemos, Pai, das lutas e das dificuldades, mas cremos e temos um Deus que tudo pode. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que tudo posso naquele que me fortalece. Leva-nos em paz aos nossos lares, com a certeza, Pai, que ouvimos a Tua voz e que o Senhor, Pai, fale conosco todos os dias e nos prepare para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Essas bênçãos te pedimos, desde já agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.